celebrando os 25 anos de PP. E também os 100 anos da Belas Artes. O Publicast chega dando voz à criatividade que vem para fazer história. Olá, ouvintes do Publicast. Hoje nós estamos aqui recebendo o Ronaldo, que é diretor de graduação aqui na BA, para comemorar os 25 anos de PP aqui na BA. Então a gente queria agradecer, Ronaldo, a sua presença, ter aceitado o nosso convite. Com certeza vai ser um prazer trocar uma ideia com você. Muito obrigado também. Para começar esse bate-papo, a gente queria saber como que foi o início do curso de publicidade aqui na BA, como que foi introduzido aqui na instituição. Muito bem. Então, eu estou na Belas Artes há 24 anos, na verdade 25 estou fazendo, e eu estou no curso de PP desde a primeira turma. Então, quando a publicidade começou, logo na sequência eu entrei, que foi no ano de 2001, dando aula para aquela que já era, eles estavam no terceiro módulo, mas era a primeira turma que se formou, né? Então, o que aconteceu? Eu acompanhei essa chegada. Naquele momento, a gente não tinha os cursos de comunicação. Então, publicidade foi o primeiro curso de comunicação e a gente tinha que enfrentar alguns fantasmas, porque, assim, era uma escola de artes e estava chegando um curso de publicidade como o primeiro, que não era, vamos dizer assim, na prática, um curso de artes, né? Então, havia assim, um olhar curioso sobre quem eram os professores de publicidade, no meio de tantos artistas, né? Quem eram os estudantes de publicidade, que também eram estudantes de artes no geral. E aí lá na Vila Mariana, que na verdade era aqui, o curso, ele nasceu não ali na Álvaro Alvim, ele tinha um laboratório e a primeira turma ali na França Pinto, que hoje é onde é o RH da Belas Artes, tá? Então era ali e eram turmas muito pequenas. Então assim, eram turmas de 8 alunos, 10 alunos, né? Então isso foi muito desafiador naquele momento, você começar um curso de publicidade com uma vizinhança que já tem publicidade há mais tempo, e a gente tem que enfrentar isso pensando numa publicidade que se diferenciava de outras instituições que já tinham uma história com a publicidade que não era a mesma que a nossa, que estávamos começando. Então isso foi bastante curioso e foi assim um desafio gigantesco, né? Pensar que eram poucos estudantes numa instituição que estava se abrindo para uma área que era o campo da comunicação e da publicidade dentro de uma escola de artes. Então foi muito desafiador naquele momento. O mercado de comunicação mudou muito, né, nos últimos anos, com o avanço da tecnologia e tal. Como que a BA evoluiu para acompanhar essas transformações? Bom, a evolução ela sempre se dá de algumas formas, né? Tanto no que diz respeito internamente dentro do curso, com as mudanças, né, e as constantes atualizações das matrizes curriculares. Então isso é uma coisa importante. Uma matriz curricular, ela também envelhece. Então, para ela não envelhecer tão rapidamente, ela precisa dialogar com essas mudanças que você fala no mercado, no mundo do trabalho, mas também com professores que tenham bastante formação, né? Professores que tenham, vamos dizer assim, mestrado. Isso impacta bastante na sala de aula. Além disso, estabelecer um contato muito direto, tanto naquela preocupação que eu chamo que é para formar publicitários que tenham uma bagagem, né, com a cidadania, vamos dizer assim, que é próprio de qualquer graduação, mas também que acompanhe o que o mercado publicitário propõe de mudança e de alteração, porque isso é muito ágil. Então, à medida que você tem professores que também fazem pesquisas, docentes que estão atuando em agências, em departamentos de marketing, por aí vai, você consegue que esse diálogo ele seja mais eficaz. E uma preocupação nossa, e eu falo isso porque eu, né, estive no curso até 2 anos atrás, é que os estudantes, né, os publicitários, os futuros publicitários, eles também tenham essa formação muito próxima do que está acontecendo no mercado de trabalho. Isso é fundamental. Não adianta eu formar
principalmente no campo da comunicação, que é tão amplo, né? Não adianta eu ter publicitários que não conseguem perceber uma pequena mudança, por exemplo, tecnológica, como, sei lá, em 2008, 2009, o surgimento das redes sociais, do Facebook, né? Se esses estudantes não sabem como que esse impacto ocorre na vida profissional deles. Então, isso é importante, esse acompanhamento. E a gente sempre fez isso aqui, seja dentro das matrizes, seja na formação dos professores e seja também trazendo profissionais para bater papo, para trazer suas experiências, para discutir com os estudantes. Então, isso também é importante em semanas de curso, né? Em semanas, aí, vamos dizer, de publicidade e propaganda. Então, isso é um diálogo muito intenso e permanente. Tem sido assim nessas 2 décadas. Um diferencial, né? Eu estou lendo um livro chamado Além do Merchan e fala bastante sobre como que o publicitário tem que ter uma visão lá para frente, né? Isso. Na época que estava começando assim a expansão da televisão, os radialistas não colocavam fé, né? Falavam, Claro. não, nunca vai substituir o rádio, os publicitários não devem investir nisso e tudo mais. É engraçado pensar nisso, né? Com certeza. E nesse decorrer, assim, nessa trajetória do curso, com a evolução do mercado, quais foram os principais marcos históricos, assim, que moldaram a identidade desse curso? Olha, é muita coisa. Não sei se eu consigo lembrar, assim, talvez as mais importantes, mas eu me lembro de algumas. Uma delas foi em 2005, quando a gente ofereceu honoris causa ao Washington Oliveto, que foi lá ali na Vila Mariana, né, na Álvaro Alvim, no auditório, que ficou muito cheio. E assim, veio a grande mídia, esteve presente, e para a gente isso era muito novo, porque o curso tinha quantos anos? 4, 5, né? Ele foi praticamente o primeiro honoris causa da Belas Artes, tá? Então isso ajudou a consolidar e a projetar o nome do curso, porque a gente era um anãozinho perto de outros cursos, né, de outras instituições que já estavam há décadas. Então assim, quem é a Belas Artes? Que agora tem o curso de publicidade. Então isso foi importante. Mais recente, a gente teve o Prêmio F pela primeira vez. Eu, na época, ainda era o coordenador, e o Prêmio F também ele é novo, mas a gente estava participando A gente não entrou no primeiro ano, era a 3ª vez, e aí aquele trabalho de ficar como finalista, sai o shortlist. Então, isso também foi uma coisa interessante, e a gente finalmente conseguiu o prêmio. Agora, recente, este ano, o ano passado, a gente está com a nota do ENAD, que é a mesma de todas as instituições de São Paulo, que são privadas. Então, nós temos as notas iguais. Então, o curso de publicidade não tem uma nota, da Belas Artes, né? Ele não tem uma nota avaliada pelo Ministério da Educação, que é uma nota produzida pelos estudantes, né? Que foi em novembro de 2022, se não me engano. E essa nota é a mesma de outras instituições particulares. Então, isso para a gente foi um passo importante, porque também a gente ficava sempre assim, bom, mas, né, tem outras que estão há mais tempo, que tem mais nome, às vezes, e a gente mostrou que não. Então, nós estamos no mesmo plano de qualidade no que diz respeito à produção de conhecimento vindo dos estudantes, comparando com outras instituições também de publicidade. Então, essas são algumas questões importantes. É claro que também você tem, por exemplo, a gente tem um número de mestres e doutores que é acima do mundo do trabalho, né? Assim, da graduação. Se você pegar, por exemplo, outras instituições, analisar professores formados, né, titulados, e com mestrado e com doutorado, o de publicidade é muito alto, sempre foi um dos mais altos da Belas Artes. Então, isso também é importante. Nós temos disciplinas que trazem essa atualidade, né? que assim, inserem de uma forma mais inédita essa preocupação com relação às mudanças, até que você havia falado. Então, isso também eu acho que inaugura uma preocupação da Belas Artes e do curso de PP. Eu fiquei como coordenador 9 anos, apesar de ter sido professor de 2001 até 2000, e agora vou voltar no final do ano para dar aula para os estudantes que vão fazer a ENAD, vou fazer algumas entradas. Então, eu acho que isso também, de alguma forma, deixam pistas e sinalizam
que o caminho é esse que a gente tem optado, que as nossas escolhas estão de acordo com o que é Belas Artes, Bem alinhado. alinhado com a economia criativa e com tantos outros aspectos que são próprios da instituição. Então, esses marcos históricos, eles caminham junto com a Belas Artes. Sim. Tá? É um pouco por aí. E a BA é muito ligada, né, na arte, na cultura, na comunicação, e isso que você falou de pesquisar e tudo mais. Como que você acha que esses valores influenciam nas pessoas que saem publicitários, formados? Eu penso que isso sai naquilo que os professores discutem com os estudantes, naquela preocupação nossa em dar uma base mínima no que diz respeito. E eu digo mínima porque, assim, se você olhar que um curso tem 4 anos, né, e as disciplinas específicas de publicidade são muitas, com a carga horária enorme, você ainda tem que introduzir uma discussão permanente de arte, de cultura, de criatividade. Então isso, de alguma forma, capacita, e às vezes os estudantes nem têm consciência disso. Sim. No momento que eles estudam, eles às vezes pensam assim, nossa, mas para que isso serve? Né? Mas, por exemplo, você tem disciplinas de antropologia, você discute etnografia, que é uma discussão central para o publicitário entender tendência, entender comportamento e consumo, esse olhar mais atento sobre práticas, né, culturais, práticas de consumo. Então isso é importante. As próprias disciplinas de arte, que depois essas disciplinas aparecem em direção de arte, em criação. Então você acaba tendo assim 6, 7 semestres com uma discussão que vira e mexe, ela esbarra em artes, cultura e criatividade. Além das disciplinas de extensão que preparam alunos, estudantes, também para olhar para a sociedade, para olhar para as comunidades, né, que tem marcas e características e identidades muito particulares, porque o mundo do publicitário não é um mundo exclusivo do consumo, vamos dizer assim, voltado só para consumo de produtos, vamos dizer assim. Também existem serviços, também existem ideias, existem valores, né? E existe todo um entorno que forma isso. Sim. Então, também as disciplinas de extensão, elas ajudam a pensar, elas tematizam e trazem para os estudantes questões importantes sobre cidadania, sobre comunidade, né? Essa atenção social. Eu penso que isso é um diferencial central, porque você amplia um olhar crítico permanente. Porque não adianta formar para o mundo do trabalho. Você tem que formar para as mudanças que ocorrem no mundo e no mundo do trabalho. Tá? Então, eu entendo que é um pouco por aí. Quando eu prestei o vestibular aqui na BA, foi o primeiro vestibular que eu prestei. E aí eu lembro de entrar aqui e falar para meu pai, se eu passar vai ser aqui. E porque eu já tinha escutado muito falar sobre como a gente, e agora eu vivo muito, eu sou apaixonada pela instituição e pelo curso, sobre como a gente coloca a mão na massa, como a gente mexe com as coisas, mexe com as pessoas, e a gente não espera se formar para o nosso trabalho dar resultado. A gente consegue ver diariamente o nosso trabalho dar resultado aqui dentro, porque tem muitas oportunidades de aprender muitas coisas, que tem muitas instituições que não, você tem que ir lá na aula, assistir a aula bonitinho e tal, faz o seu trabalhinho, e é isso. E aqui não aproveita quem não quer, porque tem muitas oportunidades de fazer muitas coisas aqui. Não é mesmo? É o diferencial da BA, eu acho que é isso, assim. É mesmo. Esses publicitários que vão sair formatos daqui, qual o senhor acha que é o maior desafio que eles vão enfrentar no mercado de trabalho? Bom, sua pergunta é bem complexa, mas vou tentar resumir, né, se é que eu consigo. Vamos pensar, desafios, todos os profissionais, eles hoje, de um tempo para cá, com a rapidez das mudanças, né, mudanças tecnológicas inclusive, todos os profissionais enfrentam desafios gigantescos, né? Mas eu vejo algumas coisas. Por exemplo, o Brasil é um país muito grande, de uma diversidade cultural enorme, né? Então, a gente também precisa de um publicitário que entenda essas identidades culturais brasileiras. A gente não está falando de um país que tem, sei lá, 10 milhões de habitantes e que tem uma área geográfica pequena.
A gente está falando de um país continental que tem uma identidade cultural muito plural, muito distinta na mesma cidade. Não estou nem comparando, por exemplo, assim, o Sul com o Nordeste, não. Em São Paulo você já enfrenta isso. Então isso é uma questão que o publicitário tem que ficar ligado, tá? Independente de onde que ele se formar. Um segundo ponto, como vocês já falaram, é a compreensão de que a mudança tecnológica ela impacta também na vida do brasileiro, nos hábitos de consumo, e isso só se descobre com pesquisa. Então, eu preciso de um profissional que entenda que ele vai fazer pesquisa para sempre. Para sempre. Ele não pode lançar uma campanha sem saber bem daquilo que ele está falando, e ele vai saber bem como, não é com achismo. Ele vai saber bem se ele fizer pesquisa. E a pesquisa não é uma simples consulta no Google, no ChatGPT. Eu brinco às vezes com os estudantes, eu falo assim, olha, uma coisa é você jogar no Google uma pergunta, outra coisa é fazer pesquisa. Consulta é uma coisa, pesquisa é diferente, mas o que te traz uma resposta mais sólida é a pesquisa. É claro que você consultar nas redes sociais, na inteligência artificial, no Google, você fazer essas consultas rápidas que a gente sempre faz, é importante, está ótimo, maravilhoso, você não passa vergonha, tudo bem. Mas isso não sustenta colocar numa praça um produto, um serviço ou uma ideia para atingir um público específico com base nessa consulta. Então, se o publicitário não entendeu isso ainda, que essa atualização permanente, essa pesquisa permanente, esse olhar crítico com as mudanças, esse acompanhamento do que vem a ser, por exemplo, diversidade cultural, diversidade de tratamento de dados, esse mundo de dados que estão abertos para nós, ele vai ter mais dificuldade. Então, ele tem que ser uma pessoa que também esteja disposta a lidar com o seu olhar sobre o mundo. Eu brinco assim, ninguém pode ser preconceito. Ter preconceito ou ser preconceituoso. O publicitário está proibido. Porque como é que ele vai ser uma pessoa preconceituosa? Como é que ele vai ser irresponsável, por exemplo, nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, se essa é a matéria-prima do trabalho dele? Sim. Ele não pode. Ética, né? Então isso, exatamente, esse comportamento ético, ele é fundamental para o publicitário. Se ele não entende isso, ele vai ter problema. Sim. Tá? E com o passar dos anos, assim, como você já tinha comentado antes, o curso foi se moldando, foi mudando a sua grade curricular e tal, para preparar os alunos para os avanços da tecnologia, da comunicação, porque o curso não é o mesmo de como começou, de quando começou, não, a história do curso, não só dentro da BLA, mas a comunicação hoje, com o celular, tudo é muito diferente, né? Isso. Quando começou não tinha o celular. Então, você acha que para preparar os alunos essa mudança sempre atualizada da grade, dos professores, porque os professores também precisam ser grandes pesquisadores para conseguir passar, né? Não só os alunos, o que é o primordial para que tenha sempre esse avanço e essa atualização do curso, né? Sem dúvida. O curso, quando ele começou lá atrás, né, na primeira década até, havia uma discussão que não era, vamos dizer assim, não é que ela não era profunda, ela existia, mas faltava ainda alguma coisa que especificasse assim, isso aqui é publicidade da Belas Artes. Eu estou falando de quê? O curso nasceu com uma carga de mídia que naquele momento lá atrás era importante que ela fosse maior. Né? A partir da segunda década surgiram outros, ainda na primeira década, vieram os cursos de rádio e TV, e depois RP, e depois finalmente jornalismo, 2015 ou 2016, eu não tenho certeza. Quando chegou neste momento ali em 2014, esses cursos se uniram e virou uma grande área que era muito comum em comunicação no século passado, que a gente chamava da grande área da comunicação social aplicada. E aí havia assim 2 anos de uma formação comum e 2 anos de uma formação específica. Em 2015, eu peguei essa formação comum, eu virei coordenador em 2014 e peguei essa formação comum. Mas eu tinha uma preocupação, porque eu falava, eu estou formando comunicólogo. Eu estou insatisfeito, eu quero formar publicitário.
E aí eu propus a Belas Artes que a gente se separasse. Eu falei, olha, eu vou defender que publicidade que tem uma peculiaridade, que tem um tamanho, que era o maior curso de comunicação, hoje é o maior curso da Belas Artes. A partir deste ano se tornou maior. Então eu falava assim, eu não posso, ainda que isso seja muito benéfico, ter essa visão macro da comunicação, das ciências sociais e tal, que é onde ele está instalado, eu não poderia ainda pensar só no curso como formar um comunicólogo em publicidade. Isso me incomodava. E eu propus que a gente ficasse, que a gente corresse separado, e aí eu desloquei publicidade, fiz essa proposta para a direção, eu era o coordenador na época, isso foi aceito, e aí eu foquei em direção e planejamento. Direção e criação e planejamento, que é onde esse curso vem vindo de lá para cá. Né? E por quê? Porque a grande área dentro da publicidade e planejamento de campanha sempre foi o que muito atraiu os estudantes e sempre foi, vamos dizer assim, vamos usar essa palavra, a essência da publicidade, ainda que hoje isso não seja, né? O mercado mudou demais, mas eu queria que esta peculiaridade do planejamento de campanha estivesse ao lado do que é próprio nosso, que é trabalhar com direção, criação e criatividade. Tá? Então isso foi um passo decisivo na mudança do perfil do que eu entendia junto com o NDE, do que deveria entregar como egresso o estudante que forma e do que também, um pouco para o futuro, vamos pensar que isso foi em 2017 a mudança, né? A gente começou, do que hoje, vocês como estudantes estão vendo, do que eu esperava que fosse ocorrer, que era formar um publicitário, que é o que de fato nós temos hoje aqui. Sim. Então isso começou lá atrás, em 2016, quando o curso se uniu aos outros e eu um pouco incomodado, não que eu não gostasse, achava as outras áreas incríveis e que tinha muita contribuição, mas eu pensava que publicidade tinha que ter uma pegada mais forte, mais dinâmica, mais arrojada com o campo dela, da linguagem mais publicitária. única, né? E aí isso ocorreu de forma natural, sem grandes problemas com os outros cursos e com a instituição também, que entendeu que isso era melhor, tanto que hoje, como eu falei, é o maior curso daqui. E aí a gente volta naquilo que a gente conversou no começo, né? No começo, sempre alinhado aos valores e aos princípios da instituição, isso. Né? Exatamente. Que é o desafio, você alinhar o que é princípios e valores e missão da instituição com o que o mundo do trabalho desta profissão espera. Aí existe um desafio que é gigantesco, mas a gente conseguiu fazer isso muito bem. E eu não vou falar que sou eu, porque eu trabalhei junto com outros colegas e professores incríveis. Isso só foi possível porque a gente fez um trabalho junto. Inclusive, os atuais coordenadores de vocês, que estão no curso há muito tempo. O Ricardo se formou aqui em publicidade, a Márcia foi meu aluno, a Márcia está conosco há muito tempo também, há mais de 2 décadas. Então, assim, eles estão aqui no curso há muito tempo. Então, também estão familiarizados com isso, né? Sim. Dá para dizer que esse é o diferencial do curso de PP na BA, a criatividade, esse enfoque que você deu assim para separar dessa base de comunicólogos. Esse é o diferencial? Tem outros diferenciais? Eu acho que é no que diz respeito ao que a gente oferece, mas também é no que diz respeito ao que a gente recebe dos estudantes, porque os estudantes que são atraídos para cá são os estudantes mais dinâmicos, são os estudantes mais, vamos dizer assim, conectados com tudo que está rolando no mundo, são os estudantes que têm um perfil e uma prática, vamos dizer assim, como estudantes, que é diferente dos outros. Por quê? Porque ele já olha aquilo ali, ali na Belas Artes, é artes, é criação, então assim, já atrai um público que é diferente. Não é um público que procura especificamente ou só marketing, ou mais administração, ou só planejamento, como de outras instituições, né? São estudantes que querem, se destacam por uma capacidade criativa mais dilatada. Entendeu? Então, é em cima do que a gente oferece, mas também está ligado no perfil dos estudantes que a gente recebe. São essas duas coisas. A gente tem
lugares e oportunidades de exercitar e desenvolver essa criatividade. Potencializar né? isso. Sim, escolher para que lado a gente vai seguir, né? Isso. A criação, o audiovisual, é muito legal. A gente está experimentando de tudo um pouco, Até né? planejamento, inclusive, né? Sim. Porque tem alguns que também vão para esse campo que também querem fazer isso, que sempre foi a grande área da publicidade, né? Quando eu tinha acabado de realizar a matrícula na Belas Artes, eu comentei num encontro de família, e aí um primo meu falou, nossa, é a melhor faculdade para fazer publicidade. Eu falei, nossa, sério? Já sabia, né? Uhum. Maravilha. E olhando para o futuro do curso aqui dentro, o que a gente pode esperar? Olha, a Belas Artes tem uma coisa que é muito interessante e que eu vejo que isso propicia a publicidade. Ela é muito dinâmica e flexível. Tá? E eu falo isso como professor, que eu fui durante muito tempo no curso, e como coordenador também durante quase 10 anos. Então, a percepção da mudança e a inserção dessas mudanças e dessas reflexões no curso, e não só na matriz, mas no curso, nos espaços institucionais, nos espaços específicos de publicidade como a cápsula, nos laboratórios. Então, isso favorece bastante esta, não só autonomia, porque o curso tem muita autonomia, eu digo isso sempre, porque eu faço reunião com os coordenadores na segunda, eu sempre falo para eles, o curso também é um pouco a cara de vocês e da instituição. Então, vocês também são um pouco o termômetro do que tem de inovação, do que tem de mudança. Então, hoje, por exemplo, umas discussões que são muito importantes é o que diz respeito à inteligência artificial. Eu sou totalmente a favor do uso dela. E a inteligência artificial está mudando radicalmente as práticas de trabalho. Sim. Né? Mudando o perfil de trabalho de muitas áreas. Eu não acho que tecnologia acaba com emprego, acaba com profissão, acaba com nada. O que eu entendo é que se você não se dispõe a mudar através de pesquisa, de debate, de exposição, de participação nas áreas, por exemplo, em congressos, em seminários, etc., você corre o risco de ser ultrapassado. Isso para mim é muito claro. Então, hoje, existe um debate muito grande no mundo do trabalho no que diz respeito à inteligência artificial. A Belas Artes já está fazendo isso, os cursos ingressantes, a gente tem uma plataforma que trabalha com isso, e eu conversei com os coordenadores semana passada, que eu quero saber o que é que os alunos ingressantes estão fazendo com uma versão ChatGPT, mas do Adapta, que é próprio daqui, de uma parceria que a Belas Artes fez, com esta tecnologia. Então, para citar uma situação bem simples, é isso, como que este tipo de tecnologia, que também é uma tecnologia social, pode potencializar, capacitar o profissional, o publicitário, esse estudante que está aqui se formando. Porque existe uma ilusão, e eu brinco isso quando eu dava aula, e falo isso na pós, que a tecnologia ela vai possibilitar que eu faça tudo. Você joga uma pergunta lá na inteligência artificial, ela te traz uma resposta. Você consegue defender e explicar aquilo? Ou você vai ler? Ler, né? Então. Ler e decorar. Ler e decorar, mas se alguém te fizer alguma pergunta com maior profundidade daquilo, você não sabe. Não. Então você se expõe a uma situação que é muito complexa e complicada. Porque o publicitário trabalha com persuasão. Entendeu? Ele trabalha com persuasão. Ele vende sonhos. Sim. Por isso o comprometimento ético. Porque ele vende verdades que podem ser das mais diversas possíveis. Ele vende um tipo de conhecimento que traz felicidade, que traz alegria, que traz uma série de coisas boas, né? Agora, se ele entender que, por exemplo, dentro do curso, que é a discussão nossa, que a inteligência artificial ela pode ser uma aliada, vai ser maravilhoso. Isso não só atualiza o curso, mas atualiza a capacidade criativa do estudante. Mas sozinha, ela não vai resolver o problema. Um estudante que é comprometido, que é atuante, que é preocupado, que é conectado, que faz pesquisa, a inteligência artificial é uma maravilha. Um estudante preguiçoso, ou que quer o caminho mais curto, ela vai ser um problema para a vida dele. Ele não se dá conta disso. Então, isso é um ponto importante que eu tenho discutido com os coordenadores e também oportunidades que eu falo com os professores. Não confiem na inteligência artificial mais do que na capacidade de vocês de criar. Ela é uma aliada, mas ela não pode ser dona das decisões que a gente toma.
E no final, todo mundo vai receber o diploma, mas... Isso. Existe um filtro. Sim. Esse filtro é a sua capacidade de responder essas demandas. Se você usou bem, vai estar tudo ok. Se você não usou... E a gente faz a faculdade para se inserir dentro do mercado. Claro. Como que eu vou, como você bem falou, como que eu vou defender uma ideia que eu só li e não sei sobre ela? Cadê as fontes, embasamento teórico, né? sabe? Não, e isso é um exemplo assim, bem simples, mas tem coisas bem mais sérias e complexas, né? Sim. Então, a gente tem que ficar ligado nisso. Mas os professores e os coordenadores discutem isso muito. Eu, não só, isso é uma proposta da Belas Artes, né? Esse uso da inteligência artificial, mas também é uma preocupação nossa enquanto formadores de opinião, formadores de profissionais da publicidade. Então, tem professores que pesquisam sobre isso, que publicam sobre isso e que trabalham com isso. Então, isso também ajuda. Legal. Tá? Foi muito bom bater esse papo com você. Ah, já acabou? Olha que rápido. Passou rápido. E eu tenho certeza que isso aqui vai contribuir muito para os publicitários que estão se formando aqui na BA. Eu tenho muito orgulho de fazer parte desse curso, dessa instituição. E você contribuiu muito para que esse curso se consolidasse e virasse quem ele é hoje e continua contribuindo como diretor de graduação. E foi um prazer receber você e que vai contribuir muito para os nossos ouvintes. Muito obrigada. Agradeço o convite. Falo em nome dos meus colegas professores, que eu aprendi bastante aqui. Falo em nome da Belas Artes e também dos estudantes. Eu escrevi alguns livros que vocês leram, de antropologia cultural. Aqueles vídeos lá eram comigo, né? Foi um livro que eu escrevi aqui. Agora, recentemente, escrevi um de História da Arte, vou lançar mais um agora. Eu não teria feito isso tudo se não tivesse estado em publicidade. Sim. Mesmo hoje, eu sou professor de artes, eu escrevo sobre a arte, meus livros são de arte e antropologia, eu dou palestras ligadas a profissionais artistas, ao campo da profissionalização do artista, eu falo mais sobre isso, mas o tempo inteiro, tudo que eu falo de arte tem a ver com publicidade. A publicidade entrou na minha vida, mesmo eu não sendo publicitário, mas ela entrou e me orientou a pensar o mundo a partir de uma linguagem que é própria da publicidade. E eu só consegui isso aqui, neste curso, com centenas de dezenas de estudantes que me questionaram, que eu falava para eles, duvidem do que eu falo, questionem o que eu estou propondo para vocês, duvidem também dos professores, perguntem. Isso foi fundamental para a minha formação como profissional. E hoje, como diretor da Belas Artes, creio que foi este curso de publicidade que me possibilitou isso. Então, eu tenho uma gratidão enorme pela área de publicidade, porque foi nela que eu me formei. Eu fiz meu doutorado na USP, eu sou advogado de formação, né? E fiz meu doutorado na USP em comunicação e estética, mas que foi importante, que foi chave porque eu escrevo hoje, né? Mas a minha capacidade dialógica, a minha capacidade de persuasão, a minha capacidade de convencimento, a minha capacidade de compreensão das mudanças é toda da publicidade. Então, isso realmente é algo, para mim, eu falo em todos os lugares que eu vou. Ah, você é artista? Eu falo, olha, eu escrevo literatura, então também eu estou no campo da arte e tal. Mas o que eu gosto de falar é que eu atuo no campo da publicidade, só que de outro jeito. Então, para mim, é um prazer enorme saber que esse curso está desse jeito, ter vocês aqui e ter feito parte durante tanto tempo dessa história que hoje a Belas Artes ajuda a construir com a participação de vocês. Parabéns também, muito obrigado. Obrigada. Bom? E esse Valeu. foi mais um Publicast. Muito obrigada a todos os nossos ouvintes. Estamos aqui com Márcia Ariane e Ricardo Basílios, coordenadores do curso de PP aqui na Belas Artes. Sejam bem-vindos. Muito obrigada, estamos felizes por estarmos aqui com vocês hoje. Prazer é nosso. Obrigado, galera. bom. Tamo junto. Vamos lá.